prezados ouvintes da Rádio Universitária, mais um programa Poupe. Agora vamos responder a pergunta do Laércio, do bairro Bom Jesus. A pergunta está ligada à política monetária. O que seria política monetária? A política monetária depende do regime cambial adotado pelo país. Existem dois tipos de regimes, o de câmbio fixo e o regime de câmbio flutuante. No regime de câmbio fixo, o Banco Central fixa a taxa de câmbio, comprando e vendendo a moeda estrangeira a um preço estipulado previamente. No regime de câmbio flutuante, o Banco Central deixa que o mercado de câmbio estabeleça o preço da moeda estrangeira. No regime de câmbio fixo, o Banco Central expande ou contrai a base monetária através da compra ou da venda das reservas internacionais. Neste tipo de regime, a política monetária é passiva, pois o Banco Central não pode tentar de maneira sistemática conduzir operações de mercado aberto para fixar a taxa de juros. Com efeito, admite-se, por exemplo, que o Banco Central venda títulos públicos, contraindo a base monetária e aumentando a taxa de juros. Nessas circunstâncias, capital externo entraria no país para aproveitar a subida da taxa de juros, e o Banco Central seria obrigado a comprar as reservas internacionais, para impedir a queda da taxa de câmbio. Esta operação de compra de reservas internacionais aumentaria a base monetária, reduziria a taxa de juros. O processo de entrada de capital externo deixaria de ocorrer quando a taxa de juros voltasse para o seu nível anterior, com a base monetária no seu antigo patamar. O regime de câmbio fixo requer, portanto, que o Banco Central siga uma disciplina rígida nas suas operações ativas, não expandindo o crédito líquido, ou seja, títulos privados em carteira, mais títulos públicos em carteira, menos obrigações por títulos do Banco Central emitido, para que a taxa de câmbio fixa possa ser mantida. O financiamento sistemático do déficit público pelo Banco Central é incompatível com o funcionamento de um regime de câmbio fixo. Um dos principais argumentos dos defensores de um regime de câmbio fixo consiste justamente na disciplina que esse regime impõe na condução da política econômica, pois o Banco Central não pode controlar a taxa de juros, nem tampouco financiar déficit público através da emissão de moeda. A passividade da política monetária implica que, ao longo prazo, a taxa de expansão monetária do país, que mantém o câmbio fixo, será igual à taxa de expansão monetária do país no qual a moeda foi atrelada, por exemplo, no nosso caso, o dólar. Havendo também a convergência da taxa de inflação. A experiência histórica do sistema de câmbio fixo mostra que, invariavelmente, os países que adotaram esse regime não têm obedecido a disciplina rígida que o sistema impõe, sacrificando o câmbio fixo em prol de objetivos que não podem ser atingidos, como o funcionamento de um regime de câmbio fixo. No regime de câmbio flutuante, o Banco Central intervém regularmente no mercado monetário por meio de operações de mercado aberto, comprando e vendendo títulos públicos. Porém, as intervenções no mercado de câmbio são esporádicas e não têm um caráter sistemático. Os instrumentos da política monetária, de um modo genérico, são as variáveis que o Banco Central controla diretamente. Os três instrumentos tradicionais de política monetária são a taxa de juros no mercado de reservas bancárias, a taxa de redesconto e as alíquotas das reservas compulsórias sobre os depósitos do sistema bancário. O Banco Central exerce o monopólio da moeda, obrigando o sistema bancário a manter parte de seus depósitos sob a forma de reservas bancárias depositadas no Banco Central. Esta demanda de reservas bancárias é compulsória e depende da alíquota fixada pelo Banco Central. Os bancos podem, por necessidade do próprio negócio, ter reservas adicionais, cujo volume varia em função das condições de mercado. A demanda total de 3 reservas bancárias depende da taxa de juros, quantidade de reservas sendo correlacionada negativamente com a taxa de juros. Prezado Laércio, é muito complexo essa questão da política monetária, porque isso influencia em N setores da economia, ok? Agora, principalmente com a questão externa, que diz respeito ao dólar, que na verdade no mundo inteiro é a moeda que mais circula, ok? Então, quando a moeda do dólar sofre uma alta lá fora, nos outros países, nós diretamente somos atingidos. Se o governo tem reservas, ele, como diz assim na gíria, ele aguenta as pontas. Mas se ele não tem reservas, o que atualmente está acontecendo, entramos em certa forma em crise. Para quem exporta, é uma maravilha, mas para quem importa, não é nada bom. Porque quando você exporta e o preço é em dólar. Como o dólar está alto, a sua mercadoria tem valor.
Mas quando você importa, o mesmo dólar, o mesmo preço no dólar, e a mercadoria está mais cara. Aí você, quando compra e entra no país a mercadoria, ela já entra com preço caro. Então, para quem vai fabricar usando matéria-prima, insumos importados, já começa com preço alto. Então, nós temos que fazer o quê? Produzir com maior número de insumos nacionais, evitando comprar insumos internacionais, porque esses já chegam no país com alto valor. Bom, não somente isso, mas com relação às questões bancárias, o governo é que estipula o quanto que cada banco tem que deixar de reserva. Por exemplo, se um banco A hoje tem lá depositado em sua conta R$100, então ele não pode dispor de R$100 para empréstimos. Ele só pode dispor uma certa quantidade, que o Banco Central determina. Por exemplo, hoje o Banco Central determina que os bancos particulares só podem emprestar 60% do valor depositado. Os outros 40% ficam como reserva. Bom, este assunto é muito interessante, pois também está relacionado com a taxa de juros, demanda de dinheiro, oferta de dinheiro, que poderia ser respondido em uma outra oportunidade, em um outro programa. Grato pela atenção e até a próxima.